Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Lá nos Evangelhos, quando o João Batista estava batizando, em Lucas fala isso, Lucas capítulo 3, aí vem o Senhor Jesus e é batizado também por João Batista. E aí uma pomba desceu sobre ele. Quando ele saiu da água, ele orava, né? Ele orava no seu batismo, ao contrário dos judeus que confessavam seus pecados no batismo, o Senhor Jesus orava, porque não tinha o que confessar. Mas aí vem uma pomba e desce sobre ele. E nós sabemos que a pomba ali representava o Espírito Santo. E ali, logo na abertura do Evangelho de Lucas, nós vimos a Trindade, que era Deus Pai, o céu aberto, e Deus Pai dizendo: esse é meu filho amado, né, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Ele já tinha andado na terra 30 anos, tempo suficiente para demonstrar se ele era ou não prazeroso ao Pai. E aí o Espírito Santo aparece na forma de uma pomba, uma forma tangível, e o Senhor Jesus é o Filho que está ali, saindo da água. Então nós vemos Deus ali. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se alguém acha que não existe prova da existência de Deus, leia o capítulo 3 de Lucas. Você vai encontrar as três pessoas da divindade juntas ali naquele momento, naquela cena maravilhosa. E então aprendemos ali que o Espírito Santo é representado por uma pomba. E agora nós chegamos aqui nesse dilúvio, não é? Nesse capítulo 8, esse dilúvio que também é uma figura do batismo, porque lá no Novo Testamento fala todos foram batizados, em 1 Coríntios 10, versículo 2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E nós sabemos também que o dilúvio também foi uma forma, uma figura de um batismo, não é? Porque ali eles também foram salvos pelas águas. Eu acho que isso é falado em Hebreus, ou é Pedro que fala do dilúvio nesse aspecto, acho que é Hebreus, né? Nesse aspecto de batismo. Eu agora não tenho. É Pedro, né? 1 Pedro 3, 20. Isso, 20 e 21. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, voltando lá em Gênesis capítulo 8, juntando tudo isso, o que nós temos? Uma família agora, Noé, saindo do seu batismo, vamos chamar assim, né? Saindo para fora do seu batismo, ainda não fora da arca, mas passando pelas águas do dilúvio. E no versículo 1 fala que lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes, de todo o gado que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Bom, aqui a água, claro que um dilúvio desse não ia desaparecer aquela água toda de uma hora para outra. Então, foram vários dias ainda dentro da arca, morando na arca, e ainda cercado de águas. Porque elas precisaram ir minguando, evaporando, tomando lugares ocos pela terra,
para poder baixar o nível da água, então eles poderem sair da arca. Aí no versículo 6, aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Então o corvo é uma ave impura, é uma ave imunda. Tanto é que eles não podiam comer corvo, né? Os israelitas não podiam comer um corvo. Então o corvo vai e volta, por quê? Porque as águas não tinham se secado ainda. Então ele vai e volta. Não fica fora da arca. Ele volta para a arca e sai de novo. E no versículo 8, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a Noé na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. O corvo provavelmente encontrou, em algum momento que ele foi enviado, encontrou um lugar para pousar, né? Porque o corvo, qualquer carcaça flutuando já servia de pouso para ele. Mas uma pomba não ia fazer isso. Porém, a pomba foi para fora, ela saiu. Ela foi enviada ao mundo, a pomba. Mas não permanecia, ela voltou para a arca. Mesmo trazendo uma folha de oliveira arrancada no seu bico, dando assim prova de que já existia árvore que estavam voltando a brotar, não é? Mas é claro que em algum lugar mais alto, que ela passou por lá e viu essa árvore. Mas depois ele manda a pomba de novo. No versículo 12, ela não volta. Ela fica no mundo. Ela não volta. Então é interessante isso daqui, né? Que na primeira vez ele envia, ela volta, porque não tem lugar para ela pousar os pés. Isso aqui provavelmente tem algum simbolismo também, né? Que nós encontramos que no Antigo Testamento não havia ainda um lugar para a pomba pousar. Eu estou falando agora a pomba como figura do Espírito Santo. Então, ainda que o Senhor enviasse o Espírito Santo no Antigo Testamento, e ele pudesse até agir aqui na terra, nos seus santos, nos seus profetas, ele não habitava neles. Ele voltava para o céu. Era como um viajante que vai e não permanece na cidade que ele foi visitar. Mas, de repente, a pomba vai e encontra um lugar de repouso, que é uma árvore com uma folha de oliveira. E ela volta a ele, trazendo então a prova desse repouso que ela encontrou. Isso aqui representa os nossos tempos hoje. Porque se um dia o Espírito Santo não encontrou na terra um lugar para repousar, depois nós vemos que o Espírito Santo encontrou na terra um homem em quem podia repousar, em quem podia pousar, não é? E permanecer. E aí, esse mesmo homem redimiu para si um povo, que é a igreja, no qual o Espírito Santo veio habitar permanentemente. Em João, o Senhor Jesus fala que enviaria o Espírito Santo e ele permanecerá convosco para sempre. Em vós. Ele faz até uma distinção, que o Espírito Santo está convosco e estará em vós. Então ele estava com eles no período antes da igreja. Ele estaria neles
no período da igreja. Então, resumindo isso, o Espírito Santo vinha para a terra e voltava no Antigo Testamento. O Espírito Santo veio para a terra, encontrou morada e voltou para o céu. Isso ainda não aconteceu. Essa parte aqui a pomba voltar com o galinho na figura agora, não aconteceu ainda. E agora, a terceira ocasião, a pomba vai e não volta mais. E permanece na terra, sem voltar. O que é isso? Isso é o milênio. Essa é a segunda parte da profecia, na parte final da profecia de Joel, em Atos capítulo 2, quando Pedro prega, ele fala no versículo, quando falam que estavam todos embriagados, porque falavam outros idiomas, não é? No versículo 15, Pedro responde: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia aqui, ele usa apenas como plataforma para explicar o que estava acontecendo, que era aqueles homens todos falando idiomas diferentes, né? E se entendendo, todos se entendendo, mesmo tendo idiomas diferentes. Deus estava ali desmanchando, de uma certa forma, o que ele havia feito lá na Torre de Babel, quando confundiu as línguas. E agora havia um povo na terra, que é a igreja, que iriam se entender, porque iam falar a mesma língua, né? A língua do amor, a língua da misericórdia, do perdão, a língua que o Senhor falou conosco. Mas aí a continuação da profecia ainda é futura. Ainda é futura. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Isso não aconteceu ainda. Porque isso não foi sobre toda a carne. Foram só sobre aqueles que estavam ali em Jerusalém, que o Espírito Santo desceu. Então haverá um dia, sim, em que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Essa é a pomba que vai e não volta, e fica no mundo. Essa é a pomba representando o novo estado de coisas que haveria na terra, e haverá na terra. Porque a partir dessa pomba não voltar, Noé sabia que ele e sua família já podiam descer da arca. Eles esperam ainda mais um tempo aqui, né? Me parece. No versículo 12, então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Um dia o Senhor tinha falado para Noé: entra na arca. Você, sua mulher, seus filhos e os animais. Agora o Senhor está falando: sai da arca. Toda a aventura de Noé, vamos chamar assim, né? E a sua salvação e a de sua família foi baseada numa coisa só: obediência à palavra do Senhor. Obediência por fé. Contra todas as perspectivas e expectativas, ele obedeceu à ordem do Senhor. Faz a arca, entra na arca, põe os animais na arca. E assim agora, no fim, termina esse período dele, com ele saindo da arca. E pela primeira vez, nós vamos ver aqui um sacrifício
de adoração a Deus na Bíblia. Vai ser a primeira vez que é feito um sacrifício, é feito uma adoração a Deus em um altar, que no versículo 20, né? Edificou Noé um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então aqui, como consequência da fidelidade do Senhor e da salvação que eles tinham recebido, unicamente pela fé na palavra de Deus e pela graça de Deus, eles celebram um sacrifício, um holocausto de adoração a Deus. Então o crente, ele adora a Deus, não para ele receber algum benefício, não para esperar que eu vou adorar a Deus, porque daí vai me ajudar aqui, vai aumentar meu salário na firma, eu vou curar dessa doença. Não é assim que funciona. É uma consequência, é um coração, do coração grato sai o louvor. É assim que funciona. O crente não faz as coisas para receber alguma coisa em troca. Ele faz as coisas para Deus, né? Adora a Deus, louva a Deus, porque ele já recebeu a salvação. É consequência. Não é um toma lá da cá, né? Eu vou adorar a Deus porque aí ele vai olhar para mim e vai me ajudar no emprego, vai me ajudar na família, tal. Não. Imagina se escapou de um desastre universal. Você acabou de sair dali daquela arca, todas as outras pessoas morreram. O que você tem motivo para quê agora? Para adorar. Adorar e agradecer a Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo